Como é que a gente define quem foi o melhor time da temporada? Primeiramente, isso pode ser algo subjetivo, né? O melhor pra você não é o melhor pra mim, por exemplo. Mas segundamente, o que é mais levado em conta em geral é o número de títulos daquele time, ou pelo menos o tamanho das conquistas, né? Eu acho que em termos de títulos, nessa temporada o PSG foi o clube mais vencedor, né? Ganhou tudo que tinha pra ganhar na França e ainda ganhou a Champions e ainda foi pra final do Mundial. Então uma temporada que começou mal e terminou muito espetacularmente bem. Porém, outra forma que a gente tem encontrado nessa temporada agora para medir o clube, pelo menos mais regular, é montar o Euro Ranking. O Euro Ranking é isso aqui que tá postado no nosso Instagram para vocês, né? Que é um critério completamente objetivo que funciona da seguinte maneira. A gente soma todos os jogos dos times durante a temporada. Não importa se, por exemplo, pro Real Madrid é Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha, Copa da Espanha, La Liga, Champions League, Mundial. A gente soma todos os jogos. E uma vitória é 3 pontos e um empate é 1 ponto, beleza? E a gente monta o ranking assim, como se fosse pontos corridos de todas as competições europeias, dos times das top 7 ligas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, que quem venceu o Euro Ranking nessa temporada foi o PSG, com 154 pontos, mas aqui já começa a entrar uma questão um pouquinho complexa, que eles fizeram 65 partidas. Então, por exemplo, tu vai comparar eles com o Real Madrid fez 146 pontos, mas fez 68 partidas, 3 a mais. Já o Barcelona fez 139 pontos, mas fez 60 partidas. Então a pontuação aqui ela dá uma boa indicação de qual foi o time mais vitorioso da temporada, que conseguiu mais regularidade, mais bons resultados, mas ainda assim ela não mostra perfeitamente o que aconteceu, porque os times jogaram números de jogos diferentes, né? Aí vocês podem ver aqui o Chelsea em quarto, 132 pontos, Benfica, Inter de Milão. E aí tem uma coisa bem curiosa, que é o fato de que Bayern de Munique e Liverpool foram empatados em todos os critérios, tá? Campanhas exatamente iguais deles na temporada. E aí o top 10 termina com o Sporting, Atlético de Madrid, e a gente foi fazendo tudo aqui, né, dos principais times, então Ajax, Arsenal, Manchester City, PSV. A gente pegou aqui os principais, né, os que fizeram boas pontuações, os que jogaram mais partidas na temporada, os principais times e tal. Então ele não tem todos os times da temporada, beleza? É meio que a nata, digamos, né? E aí a gente pode ver, vocês podem ver aqui, né, pra quem tiver curiosidade, os próximos times. A gente tem, por exemplo, a Juventus, né, só para dar uma ideia, tendo uma campanha de 94 pontos na temporada, considerada um fracasso absoluto, né? E o Tottenham 86 pontos e por aí vai. Mas olha só, tem outras coisas interessantes para mostrar também, porque o PSG ganhou aqui na pontuação total. Mas e se a gente pegar mais vitórias na temporada? O PSG também foi o melhor time com 49, só que daí tu olha e o Real Madrid teve 46, enquanto o Barcelona teve 44. E aí tu pensa, pô, como, né? O Barcelona ganhou 3 títulos na Espanha, o Real Madrid teve uma temporada muito abaixo do que se esperava, né? E no final das contas é a questão dos jogos também, né? O Real Madrid jogou 8 partidas a mais que o Barcelona. Então eu tenho plena convicção de que se o Barcelona tivesse jogado 8 partidas a mais, eles teriam no mínimo empatado com o PSG aqui nesse ranking, né? Ou teria talvez ultrapassado o PSG, vai saber. Pelo menos ultrapassado o Real Madrid, isso aí quase certeza. Se a gente botar aqui, né, a ordem de times por jogos jogados, então a gente teve Real Madrid, PSG, Chelsea, depois Inter de Milão, claro, finalista da Champions, né? Manchester City, Barça, Benfica. O Tottenham jogou 60 partidas na temporada, né? Outra coisa muito interessante e que alguns até sugerem que fosse o principal critério do Euro Ranking, não somar os pontos, mas fazer o melhor aproveitamento, ou seja, tu divide o número de pontos pelo número de partidas para dizer qual que é a média de pontos por jogo que aquele time conseguiu na temporada. Isso aí equilibra as coisas, porque daí não importa quantos jogos cada time jogou, né? Então vocês podem ver aqui, ó, no melhor aproveitamento, o PSG fez uma média de 2,37 pontos por jogo. Logo atrás o Barcelona com 2,32. E se a gente organizar aqui, ó, vocês podem ver. Aí veio Sporting, Liverpool e Bayern de Munique, todos empatados com 2,2 pontos por jogo. Benfica, olha só, né? A gente acha que a temporada do Benfica não foi boa, mas no final das contas foi o 6º clube europeu das top 7 ligas com melhor aproveitamento em termos de pontos, né, por partida aí. Real Madrid e Napoli. Napoli é um caso curioso porque eles estavam jogando só Copa da Itália e Campeonato Italiano, basicamente. Caíram da Copa da Itália cedo e porque quiseram, botaram o time reserva lá, né? E aí eles jogaram muito poucos jogos, mas com um aproveitamento bastante interessante. E isso aqui pra mim é mais uma indicação de que o Barcelona fez tudo o que precisava basicamente pra conseguir ter uma temporada tão boa ou melhor que a do PSG. Né? Se não fosse o Acerbi, eu não sei o que teria acontecido nessa temporada. É bem possível que a gente estivesse falando já de um Yamal com a bola de ouro no bolso, de um Barcelona campeão da Champions, vai saber. Só por curiosidade, se eu botar o pontos por jogo, o inverso, né? Quem conseguiu menos de média, atenção pra surpresa, né?
RB Leipzig, não sei nem o que tá fazendo aqui nesse ranking. E depois, El Tottenham de la Massa, exatamente. Inclusive, por falar em Tottenham, quem disse que o Tottenham não era líder de um quesito no Euro Ranking? Exatamente, o Tottenham liderou esse ranking em maior número de derrotas na temporada. Ó, mostrei as colunas escondidas pra vocês agora aqui. E vocês podem ver que se eu organizar por número de derrotas, né, quem teve mais aqui, é Tottenham 26, quase 10 na frente do segundo. De novo, não significa que o Tottenham é o clube que mais perdeu na temporada europeia. É o que mais perdeu dentre os que eu considerei aqui os top clubes. Clubes que estavam em algum momento fazendo bonito ou conseguindo muito ponto e que entraram no Euro Ranking, beleza? Mas com certeza se tu puxar lá talvez o Southampton lá vai ter mais derrota que o Tottenham, creio eu. Agora, uma coisa muito importante de falar é que o Euro Ranking, ele iguala todos os jogos, né? Então, por exemplo, pra entrar no Euro Ranking aqui, o PSG fez 3 pontos por ganhar a final da Champions e também 3 pontos por ganhar um jogo qualquer merda lá do campeonato francês, entendeu? Não tem distinção. Então é um ranking meio que tipo não olha a importância dos jogos, em qual período da temporada que ele foi, o tamanho do jogo, né? Uma vitória do Barcelona contra o Real Madrid dá no mesmo que uma vitória do Barcelona contra o Osasuna, contra o Eibar, sei lá. E uma vitória de 1-0 também dá os mesmos 3 pontos, né? Que uma vitória de 5-0, 7-1. Então ele não mede qualitativamente, é uma medida muito assim, básica da regularidade, eu acho, de um time durante a temporada, certo? E aí se tu perguntar qual foi o melhor time da temporada, bom, acho que vai ser unânime que foi o PSG, né? Mas é engraçado porque a primeira metade da temporada deles não é tão boa assim, e a segunda metade é brilhante. Depois o Mundial também, até tomar uma traulitada na final, foi muito bom o Mundial dos caras, né? Só ver o que eles fizeram com o Atlético, com o Real Madrid e tal. Mas, cara, a temporada do Barcelona, eu acho que foi assim absolutamente fantástica, cara. Ela foi muito no detalhe, né? Aquele gol do Acerbi ali tirou uma final de Champions do Barcelona que vai saber o que teria acontecido. Também tem a questão do Mundial que o Barcelona não jogou. Se tivesse jogado o Mundial, é bem possível que tivesse chegado pelo menos nas semis, algo assim, ter conseguido umas 4, 5 vitórias, teria catapultado lá pra cima no Euroranking, teria empatado com o PSG aqui, né? E eu acho que esses dois foram os dois melhores times da temporada, que foram longe na Champions e acabaram mostrando um futebol também que muitas vezes foi mágico, foi bonito de ver, principalmente na minha opinião, o Barcelona, até mais do que o PSG, embora o PSG coletivamente talvez tenha sido mais encantador. E depois desses dois aí eu diria que o Liverpool, cara, o Liverpool é um caso complexo também, porque eles estavam assim muito bem na temporada, a Premier League deles foi muito boa, né? Até que eles caíram na Champions nos pênaltis pro Paris. Foi uma eliminação super bizarra, porque no jogo que eles foram dominados pelo Paris, eles ganham de 1-0, e no jogo que eles dominam, eles perdem por 1-0 e caem nos pênaltis, né? Mas é uma temporada que pro Liverpool poderia ter sido muito melhor se passa nos pênaltis ali do Paris. A gente também não sabe o que estaria falando nesse momento, né? Talvez a narrativa fosse completamente diferente. Ah não, o Paris, mais uma vez, não deu certo, o projeto, biribi, bora, bora. Talvez o Luiz Henrique estivesse na rua, sendo mandado despedido, demitido, e o Liverpool tivesse chegado na final da Champions, a gente não sabe, né? Mas o futebol é assim, ele é cheio de detalhes, é cheio de momentos em que uma pequena diferença poderia ter mudado completamente a história, né? Outro time também que eu não gostei tanto durante a temporada, mas acho que fez uma temporada sólida e no Mundial melhorou muito e me impressionou foi o Bayern de Munique, né? Eu achei que parece que tá num caminho bem interessante o Bayern, beleza? E o aproveitamento deles de pontos, 2.2. O terceiro melhor da temporada europeia, empatado com o Liverpool e Sporting. O Chelsea já é um caso muito curioso, porque a temporada deles não foi brilhante, muitos estavam insatisfeitos, só que daí acontece o que aconteceu no Mundial e muda um pouco a nossa visão, né? Acabou, o Mundial fez com que a temporada deles encerrasse de forma muito melhor e mais positiva do que era antes, né? Só entre aspas com o título da Conference. E a Inter também é um caso bem complexo, porque em certo momento parecia que eles poderiam brigar pela tríplice coroa, mas em todos os momentos-chave eles perderam, cara. Foram eliminados na Copa Itália, tomaram aquela virada absolutamente humilhante pro Milan na Supercopa. O desastre que foi a final da Champions, perderam o campeonato italiano por causa de um ponto, porque não conseguiram ganhar do Napoli em nenhuma das duas partidas. E no final das contas, então, o Euro Ranking dá uma boa visão pra gente do que foi a temporada, né? Mas, como sempre, os nossos olhos enxergam além do que os números podem mostrar. Muitas vezes os números só dão um panorama, né? Mas se eu puder concluir eu mesmo, eu vou fazer o meu top 3 aqui, ó. Melhor time da temporada, PSG, beleza? Muito de perto, seguido pelo Barcelona. Eu tenho muita impressão de que o Barcelona teria brilhado nesse Mundial se tivesse ido jogar. Terceiro lugar, claro, pro nosso time do Liverpool. E o Liverpool
né, se concretizarem mais algumas transferências que eles querem fazer, vai ficar um negócio assustador, quase um time dos Galácticos, hein, cara, o Liverpool. E em quarto lugar eu acabo botando o Bayern de Munique. Beleza? Tá aí meu top 4, deixa nos comentários quem que vocês acham que foram os melhores times da temporada. E também se você tiver alguma sugestão em relação ao Euro Ranking, como melhorar, o que mudar, alguma interpretação diferente que eu não puxei aqui, deixa nos comentários aí que vai ajudar bastante, porque muito provavelmente a gente continua com ele na próxima temporada. Beleza?